O pai pobre comprou uma mochila usada para o filho, mas não imaginava que dentro havia algo de arrepiar. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na zona sul da cidade, em um bairro pobre cercado por muros cinzentos e canos enferrujados, Paulo segurava a mão do filho, André, um garoto de 8 anos com olhos grandes, cabelo preto bagunçado e um sorriso incansável. Pai, a gente tá indo pra onde? André perguntou, olhando para cima enquanto mastigava um pedaço de pão amanhecido. Paulo olhou para o filho, com um sorriso torto, e a gente vai procurar uma mochila nova, lembra? Amanhã você volta pra escola. André assentiu, e suas perninhas tentavam acompanhar o passo do pai magro. Os dois atravessaram 3 quarteirões até chegarem a uma loja de usados que Paulo tinha notado alguns dias antes, quando passou por ali procurando emprego. A placa pendia torta, desbotada, a luz piscava. Um cheiro de mofo e poeira tomou conta assim que a porta rangente se abriu. Bom dia, Paulo disse. Atrás do balcão, um homem estava dobrando um jornal. Ele levantou os olhos estreitos e frios. Tinha cabelo comprido preso em um rabo de cavalo, barba cerrada e uma tatuagem de punhal no pulso esquerdo. O que quer? A voz dele era rouca e seca. Mochila, e pra criança, respondeu Paulo, a voz diminuindo. O homem assentiu, sem dizer mais nada, e puxou de uma prateleira 3 mochilas. Uma rosa, já desfiando nas bordas, uma preta, suja e manchada, e a última, verde, desbotada, com um zíper meio gasto, mas ainda inteira. André exclamou, pai. Eu gostei da verde. Paulo olhou o preço, R$ 30. Era quase tudo o que lhe restava dos R$ 48 que tinha para sustentar a família naquela semana. Vou levar essa, disse rapidamente, tirando o dinheiro do bolso com a mão trêmula. O vendedor deu uma olhada rápida na nota, guardou sem contar e murmurou, sem devolução. Não precisa, respondeu Paulo. O homem acendeu um cigarro, sem olhar para eles novamente. Paulo saiu da loja de mãos dadas com o filho. André caminhava abraçado à mochila como se fosse um tesouro. Pai, eu vou cuidar muito bem dessa mochila. Paulo forçou um sorriso, se você gostou, então já valeu. O vento cortava o rosto, bagunçando os fios de cabelo suado na testa de Paulo. Ele abaixou a cabeça, sem querer que o filho visse que estava engolindo o choro. Naquela noite, o quartinho no 3º andar do velho conjunto habitacional estava mergulhado na luz amarela fraca da lâmpada. O teto era mofado, e uma barata passou pelo canto da parede. Paulo arrumava os cadernos do filho, usando um lápis pequeno para marcar os livros didáticos usados que ele conseguiu na igreja. A mochila nova estava sobre a mesa, com o zíper aberto. Quando Paulo colocou um livro no compartimento principal, sentiu algo estranho no fundo da mochila. Apalpou e percebeu que o forro estava rasgado em um cantinho. Tá aberto, e murmurou, puxando com os dedos para alargar o rasgo. Lá dentro, havia um pacote plástico transparente, enrolado em várias camadas de fita adesiva cinza. O coração de Paulo disparou. Ele puxou o pacote com a mão suada. Sentou-se reto na cadeira, virando o pacote nas mãos. Dentro, vários saquinhos com pó branco. Cada um marcado com tinta vermelha e símbolos estranhos e números como se fossem códigos. Paulo se levantou num salto, olhando ao redor como se alguém pudesse vê-lo. Com mãos trêmulas, colocou o pacote sobre a mesa, trancou a porta e fechou as cortinas. O cômodo ficou sufocante. Murmurou, meu Deus, e isso é? Droga, sua própria mente respondeu. Pegou um dos saquinhos e examinou. Não havia dúvida. As imagens dos jornais, os filmes antigos que assistira o pó branco, a embalagem, os códigos, o tudo batia. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair. Guardou tudo de volta na mochila, sentou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Chamar a polícia agora? E dizer o quê? Que comprei uma mochila usada e achei droga dentro. Quem vai acreditar? Falava sozinho, olhar perdido. E se eu não avisar? E se alguém souber que estou com isso? E se for de uma quadrilha de verdade? O vento assobiava pela janela.
Paulo se aproximou da vidraça e olhou para o beco escuro lá embaixo. Atrás dele, a voz fraca de André ecoou da cama: Pai, e minha mochila nova é linda e obrigado, pai. Paulo se virou. O menino dormia, com um leve sorriso nos lábios. O travesseiro molhado de baba. Paulo se aproximou, sentou-se ao lado do filho e pousou a mão em sua testa. Meu filho, e me desculpa, e eu não sabia que isso ia virar um pesadelo, e sussurrou. O quartinho permaneceu em silêncio por alguns segundos, só se ouvia o tic-tac do relógio. Paulo ficou ali, sem dormir, os olhos fixos na mochila verde aos pés da cama. Na manhã seguinte, o céu estava nublado. O tempo fechado, coberto de nuvens. Paulo vestiu um casaco velho, amarrou os cadarços do filho. Pai, você vai comigo? Vou te levar até o portão da escola. A mochila verde agora estava nas costas de André. O menino pulava na frente. Paulo vinha logo atrás, sem tirar os olhos da mochila. Na esquina, ele notou um carro cinza estacionado a uns 30 metros. Um homem dentro, de óculos escuros, imóvel. Paulo apertou a mão do filho. No caminho de volta, sozinho, ao chegar à metade da Rua da Esperança, ouviu passos firmes atrás de si. Virou-se. O vendedor da mochila estava do outro lado da calçada, agora de casaco preto, cabelo preso, olhar gélido como pedra. Bom dia, disse ele, se aproximando. O que você quer? Você não esqueceu nada? O homem perguntou, olhos fixos. Não. Não se faça de idiota. Aquela mochila. Tem coisa ali que não é sua. Aquilo não era para você. Paulo engoliu seco, recuou meio passo. O homem continuou. Isso não é problema seu. Um pai pobre não devia ter aquilo. Tá entendendo? Paulo cerrou os punhos. Eu comprei aquela mochila. Mas não comprou o que estava dentro. O ar ficou pesado. A mochila está na escola, murmurou Paulo. O homem estreitou os olhos, assentindo como se estivesse memorizando. É melhor devolver logo. Antes que algo aconteça. Não com você. Com o menino. E se virou, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Paulo ficou parado no meio da rua. O vento soprava, levantando a barra do casaco. Ele não sentia frio. Sentia calafrio por dentro. Ao chegar em casa, Paulo desabou na cadeira. As mãos tremiam ao travar a porta. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som dos passinhos de André correndo de um lado a outro, a voz animada vinda do quarto. Pai! A professora deixou a gente colar adesivo no caderno. Posso colar o do super-herói? Paulo tentou se recompor e gritou de volta, com a voz rouca. Pode, cola sim. O pai tá resolvendo uma coisa. Ele não foi até o quarto. Foi direto à cozinha. Abriu a gaveta e pegou uma tesoura enferrujada. Voltou para a sala e agarrou a mochila que o filho acabará de largar sobre o sofá. A mochila já estava sobre a cadeira. André tinha tirado todos os cadernos. Só restava a capa vazia, ali, inofensiva como um brinquedo de criança. Mas Paulo sabia muito bem que dentro dela havia algo que estava empurrando sua vida para o limite. Ele se sentou e passou a mão pelo forro rasgado. O rasgo ainda era pequeno, só o suficiente para esconder algo diminuto. Sob o tecido, ainda estava lá o pacote de plástico, silencioso, imóvel, como uma cobra encolhida esperando para atacar. Ele cortou o tecido com cuidado. Um pouco de cada vez. Quando terminou, puxou o pacote plástico de dentro do forro e o colocou sobre a mesa como se estivesse manuseando explosivos. Ainda eram os mesmos saquinhos brancos, não tantos quanto ele imaginava no início. 6, cada um com cerca de 50 gramas. Pegou um deles, mas a mão trêmula fez cair no chão. O barulho foi pequeno, mas o fez estremecer. Ao abaixar-se para pegar, reparou em uma inscrição com tinta vermelha na borda do saco, VS 17.1 Bosque. Bosque? Floresta?
Que tipo de código é esse? E murmurou. André apareceu com a cabeça para fora do quarto. Pai, você falou o quê? Paulo se sobressaltou, rapidamente enfiou tudo de volta na mochila e fechou o zíper. Nada, não. Vai estudar, filho. Os olhinhos do menino fitaram com desconfiança, depois ele voltou para o quarto. Paulo se levantou de um pulo, foi até a janela. Lá embaixo, o bairro ainda parecia tranquilo. Mas agora, tudo parecia uma ameaça. A senhora varrendo a calçada era só uma vizinha ou uma espiã? O rapaz no café da esquina tomava café ou estava vigiando? Ele sussurrou. O que eu faço agora? Pensou na polícia. Mas logo se lembrou do olhar gélido daquele homem mais cedo. Ele sabia que a mochila estava na escola. Sabia até sobre seu filho. Outra voz falou dentro da cabeça. Se você chamar a polícia, eles vão achar que você é cúmplice. Quem vai acreditar que você só comprou uma mochila usada por engano? Não tem testemunhas. Você está desempregado, pobre, com um passado complicado. Quem vai acreditar? Paulo cambaleou até a cadeira, sentou-se e segurou a cabeça com as mãos. Lembrou do amigo Mateus, que já tinha trabalhado na polícia, mas largou tudo e foi pro interior cansado demais das mentiras. Pegou o celular, procurou o número de Mateus. A tela borrada por lágrimas que não chegaram a cair. Ele não conseguia chorar. Não podia. Naquela noite, num bar antigo do Vila Mariana, Paulo encontrou Mateus. O lugar era pequeno, luz fraca, música jazz suave como um embalo. Mateus estava num canto da mesa, o casaco jogado na cadeira, uma taça de vinho pela metade. Paulo, ele acenou, animado, mas franziu a testa ao ver o rosto pálido do amigo. O que houve? Parece que você tá fugindo de alguém. Paulo sentou, apertando o copo de água com gelo. Eu, tô encrencado. Feio. Quão feio? Paulo olhou ao redor. Ninguém parecia ouvir. Baixou a voz. Comprei uma mochila usada pro meu filho. Mas dentro tinha droga. Mateus congelou. O copo de vinho parou no ar. Não tô brincando. São 6 pacotes. Com uns códigos estranhos. E o cara que me vendeu e já me encontrou. Mateus pousou a taça, cruzou os braços. E ele disse o quê? Que aquela mochila não era para mim. Que meu filho pode se machucar e se eu não devolver. Mateus respirou fundo, soltou um palavrão. Merda. Paulo se inclinou. O que eu faço? Mateus ficou em silêncio por um longo tempo, então disse. Se você levar isso direto para a delegacia sem prova nenhuma, eles podem te prender para investigar. Você não tem dinheiro para pagar advogado, Paulo. Então o quê? Deixar meu filho em perigo? Não. Mateus respondeu firme. Não foi isso que eu disse. Mas você precisa de provas. Gravações. Fotos. Algo que mostre que você foi ameaçado, que não tá envolvido. Paulo abaixou a cabeça. Olhava fixo para as mãos cerradas sobre a mesa. Mateus continuou, em voz baixa. Escuta. Se aquele cara aparecer de novo, tenta conversar mais com ele. Não mostra medo. Faz perguntas. Tira ele da zona de conforto. Posso te ajudar a colocar uma microcâmera, ou você grava com o celular. Mas precisa de prova. Paulo assentiu. Entendi. Mateus deu um tapinha no ombro dele. Você não tá sozinho. Mas também não pode fazer besteira. Protege o André. Acima de tudo. A noite caiu. No pequeno apartamento, André já dormia, abraçado ao velho ursinho de pelúcia chamado o Capitão Riso. Paulo estava sentado à mesa, olhando fixamente para a mochila de zíper fechado. Como se olhasse para uma bomba. Murmurou, como um juramento. Não vou perder meu filho. Nem que me custe tudo. Na manhã seguinte,
Quando Paulo levou André à escola, caminhava devagar, os olhos vasculhando a rua. Nada do carro cinza. Nenhum suspeito à vista. Pai, hoje eu quero jogar bola no recreio, disse André, radiante. Paulo sorriu, vai lá. O pai vai ficar aqui olhando até você entrar. O portão de ferro se fechou. Paulo se virou para sair, um pouco mais leve, e mais antes que pudesse dar um passo, uma voz grave soou atrás dele. Ele vai morrer se você não obedecer. Paulo se virou. Um homem desconhecido, de terno preto, óculos escuros e cabelo raspado. Não era o mesmo da loja. Era outro. E não sei do que você tá falando. Tiago não tem tempo para brincar com você, o homem disse, baixo. Aquela mochila, você sabe bem o que ela é. A mochila tá na escola. Sabemos. Você tem até o fim do dia. Depois disso, não garantimos mais nada. Não garante o quê? Paulo perguntou, tentando não perder o controle. Não garantimos que seu filho continue seguro, o homem respondeu, e se afastou como se nunca tivesse estado ali. Paulo ficou parado diante do portão da escola. As pernas pesadas como chumbo. O coração batia tão forte que parecia esmagar o peito. No pátio, André ria com os colegas. A mochila verde repousava sobre o banco, como um bicho adormecido. Paulo permaneceu imóvel diante da velha mesa de trabalho, os olhos colados no celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada além da espera que pesava como uma rocha. Ao lado, a mochila verde ainda estava lá, como uma ameaça silenciosa. Já não era um objeto qualquer. Tinha peso, tinha segredo e agora, tinha também preço de sangue. Tiago, murmurou. Aquele nome se tornará um fantasma em sua mente. Um nome que, cada vez que voltava, apertava seu coração. A janela balançou levemente. O vento da manhã trouxe o som de buzinas da avenida distante. Paulo pegou o celular, abriu novamente a mensagem de Mateus. Se ele aparecer de novo, deixe ele falar. Tenta ganhar tempo. Grave, se possível. A polícia não age sem prova concreta. Sem prova concreta? Um traficante ameaçando matar seu filho e ainda não era o concreto? Paulo cerrou os punhos, o peito ardendo de impotência. André saiu do quarto, cabelo todo bagunçado, os olhos ainda cheios de sono. Pai, tô com fome. Paulo falou com voz suave, fingindo que nada estava errado. Quer que o pai faça torrada para você? André assentiu com a cabeça, depois se sentou na cadeira e tirou o caderno de colorir para começar a desenhar. Quando Paulo colocou o prato com o pão na mesa, o menino levantou os olhos e perguntou. Pai, e cadê minha mochila? Aqui, na cadeira. Paulo apontou. Não deixa ninguém pegar ela, tá? Eu gosto muito dela. Paulo hesitou por alguns segundos, depois assentiu. Ninguém vai pegar, eu prometo. Perto do meio-dia, quando Paulo buscava André na escola e os dois voltavam a pé, ouviram o som de uma buzina vindo por trás. Ele se virou. O carro cinza. Igual ao do dia anterior. Parou rente à calçada, o vidro foi baixando devagar. Tiago. Ainda era ele, mas hoje vestia uma camisa branca, usava óculos escuros e o cabelo estava penteado com cuidado. Não parecia mais um malandro, parecia um executivo bem-sucedido. Mas os olhos ainda estavam frios, como moldados em aço. Olá, Paulo. Ele sorriu de leve. Foi buscar o filhão? Paulo puxou André mais perto de si, protegendo o menino. Calma, não vou fazer nada. Tiago estalou a língua. Só quero conversar. Paulo respondeu com raiva. Não tenho nada para conversar. Tiago deu de ombros e abriu a porta do carro, descendo. Você não tem, mas eu tenho. É sobre a mochila. Aquela mochila, e não era para você, não é? Paulo olhou em volta. A rua estava vazia. Alguns idosos liam jornal em frente à padaria, mas ninguém prestava atenção.
Tiago se aproximou devagar, como um predador. Eu sei onde ela está. Mas também sei que ela não vai desaparecer para sempre. E não pense que pode ficar com ela sem consequência. André olhou o estranho, depois olhou o pai. Pai, quem é ele? Paulo apertou a mão do filho. Vai ali na padaria e espera o pai 5 minutos. Senta perto da janela, entendeu? André assentiu e correu. Quando o menino desapareceu atrás da porta de vidro, Paulo se virou e rosnou. Se ameaçar meu filho de novo, eu te mato. Tiago soltou uma gargalhada não de brincadeira, mas como quem se diverte com o desespero do outro. Me matar? Você acha que tá onde, Paulo? Isso é São Paulo. Ninguém liga para um desempregado do terceiro andar de um prédio caindo aos pedaços. Eu posso chamar a polícia. Tiago se aproximou mais, sussurrando no ouvido dele. Chama. E você acha que eles vão acreditar em quem? Em mim, com ficha limpa, advogado e dinheiro, ou em você, um pobre coitado que fede a desespero? Paulo ia retrucar, mas Tiago levantou a mão como se pedisse silêncio. Escuta, continuou ele, a voz mais grave, mais gelada. Você não é o alvo. Só entrou no caminho. Mas se continuar nesse caminho, vai ser engolido. Paulo respirava com dificuldade, a garganta seca. A mochila, tá na escola. Não posso pegar agora. Amanhã. 10 da manhã. No estacionamento velho perto da Estação da Luz. Se não aparecer, então eu apareço na sala de aula. Tiago sorriu, virou-se e voltou para o carro. Antes de entrar, acrescentou. Lembra bem. Isso não é sobre coisa ousada. É sobre vidas. O carro arrancou, deixando para trás um cheiro forte de borracha queimada. Paulo entrou na padaria e viu André sentado tomando suco de laranja, as perninhas balançando. O menino sorriu ao ver o pai. Pai, já terminou de conversar? Paulo assentiu, forçando um sorriso. Terminei. Quem era aquele moço? E parceiro de negócios do pai. Naquela tarde, Paulo ligou de volta para Mateus. Mateus, ele voltou. O mesmo cara. Disse que vai pegar a mochila. Disse que vai até a escola se eu não entregar. Mateus soltou um palavrão do outro lado da linha. Qual o nome dele? Tiago. Esse nome me soa familiar. Vou conferir nos arquivos antigos. Pode ser um dos entregadores de uma quadrilha de pó da América do Sul. Esses caras são discretos, só fazem a ponta do esquema, nunca deixam rastros. Paulo falou baixo. Ele quer me encontrar na Estação da Luz. Amanhã. 10 da manhã. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Vou acionar um amigo da equipe de homicídios. Mas, Paulo, não espere que a polícia chegue igual nos filmes. Sem gravação, sem prova, ninguém vai se arriscar. Paulo apertou o celular com força. Então o que eu faço? Ganhe tempo. Grave o que ele disser. Faça ele falar o máximo possível. E não vá sozinho. Nem eu garantiria que você volta inteiro. Naquela noite, Paulo trancou todas as portas. Deixou apenas uma luz acesa. André dormiu cedo. Ele ficou à mesa, diante da mochila e de um celular velho com um app de gravação ativado. Fez alguns testes de áudio. Depois, repetiu várias vezes as frases ameaçadoras de Tiago que ainda lembrava. As palavras dele eram como veneno entrando pelos ouvidos. Isso não é algo que um pai pobre como você devia ter. A noite avançou, e a escuridão cobriu mais uma vez o bairro. Paulo ficou sentado à janela, observando lá embaixo, onde o carro cinza podia aparecer a qualquer momento. Ele já não tremia. Já não estava perdido. Agora, ele esperava. E dentro dele, algo começava a arder. Segunda-feira de manhã. O céu nublado. O ar carregado de fumaça e umidade depois da chuva noturna. Paulo estava diante do espelho do banheiro.
A água da torneira pingava sobre a pia velha. Ele encarava seu rosto magro, com olheiras profundas e a pele acinzentada pela insônia. Deu um tapa leve no próprio rosto. Precisava ficar alerta. Na sala, André cantarolava uma cantiga de roda. A voz inocente ecoava pelo pequeno apartamento, deslocada dentro daquele ar espesso como óleo. Pai, hoje a professora disse que eu posso levar bolo para a escola. Pode sim, o pai vai embrulhar para você. André foi pulando até a mochila em cima da mesa. Paulo observou, depois se abaixou e prendeu discretamente um microgravador no compartimento externo da mochila só por precaução, disse a si mesmo. Um gesto arriscado, mas se Tiago tentasse se aproximar da mochila, ele precisava registrar qualquer coisa. Os dois saíram de casa. Paulo empurrava a velha bicicleta, André ia na frente, a mochila verde balançando nas costas. O vento batia no rosto. Todos os sentidos de Paulo estavam em alerta. Perto do portão da escola, Paulo apertou os olhos. Havia um homem parado ali, de casaco escuro, boné, segurando um pacote de pão. Parecia um pai como qualquer outro, mas Paulo notou que ele estava sozinho. E os olhos dele não saíam do portão. O coração de Paulo bateu fora do ritmo. Pai, entra comigo? André perguntou. Não. O pai fica aqui olhando até você entrar. André passou pelo portão. Nesse instante, o homem também se aproximou, andando junto com um grupo de crianças. Paulo foi atrás, mantendo distância. No pátio, uma professora de meia-idade recebia os alunos, era a professora Valéria, responsável pela turma de André. Paulo se aproximou, a voz tensa. Professora, aquele homem e a senhora conhece? É pai de algum aluno? Valéria se virou, surpresa. Não, e nunca vi ele antes. O homem agora se abaixava perto de um grupo de crianças. Sua mão parecia se estender em direção à mochila verde de André. Paulo gritou. Ei, você aí! Larga essa criança! O homem congelou. Todos os olhares se voltaram para ele. Valéria correu até as crianças, ficando entre elas e o estranho. Quem é você? Veio com quem? O homem olhou para os lados, tentando manter a calma. Eu sou tio do menino. Do André. Os pais dele me pediram para vir buscar. Paulo gritou. Mentira. Eu sou o pai dele. O homem encarou Paulo, os olhos brilhando de raiva. Depois recuou, levantando as mãos como quem quer apaziguar. Desculpa. Me confundi e confundi o menino. Virou-se e saiu rápido em direção ao portão. Valéria imediatamente chamou o segurança da escola, um homem alto e forte chamado Jair, ex-oficial do exército. Jair deteve o sujeito por alguns minutos, pedindo documentos. Mas Tiago, se era mesmo ele, apresentou um documento de identidade válido e disse em tom ríspido. Eu não fiz nada de errado. Entrei por engano. Achei que fosse outra escola. Paulo estava ao lado, apontando o dedo. Ele tentou mexer na mochila do meu filho. Ele não é da família. Jair olhou para os dois, hesitante. No fim, apenas registrou uma advertência. É melhor o senhor ir embora. Se for visto aqui de novo, eu chamo a polícia, disse Jair. O sujeito não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e foi embora. Mas, ao passar por Paulo, murmurou. Hoje não teve mochila. Amanhã você perde seu filho. A voz era calma, como a trilha sonora da morte. E então ele sumiu na esquina. A polícia foi chamada. 2 agentes apareceram, uma oficial jovem chamada Oficial Costa, fria e profissional, e um homem gordo chamado Subinspetor Tavares, que parecia preguiçoso. Eles anotaram os relatos. Ele se aproximou de crianças. Apresentou documentos falsos. Pode ser Tiago, um nome ligado ao tráfico de drogas, explicou Paulo. Costa perguntou. O senhor tem alguma prova? Gravação? Foto? Vídeo? Testemunha que confirme? Tem a professora.
Tenho segurança. Mas o senhor tem imagem dele ameaçando? Paulo ficou em silêncio. Tavares deu de ombros. Vamos registrar o boletim. Mas não haverá providências enquanto não houver ocorrência grave. Ocorrência grave? Paulo quase gritou. Você quer dizer, e esperar até meu filho ser sequestrado? Costa não respondeu. Apenas repetiu. O caso foi registrado. Recomendo que o senhor fique atento. Não deixe seu filho andar sozinho. Paulo cerrou os punhos, a voz embargada. Ninguém acredita em mim e ninguém faz nada. Costa o encarou por longos segundos antes de dizer, num tom mais baixo. Entendemos seu medo. Mas a lei exige provas. Não podemos agir com base em intuição. Paulo saiu da escola com a mochila do filho nas mãos. André tinha ficado na aula de artes. No caminho de volta, ele parou diante de uma pequena cafeteria. A frase de Tiago ecoava em sua mente. Amanhã você perde seu filho. Ele ligou para Mateus. Ele entrou na escola. Chegou perto da mochila. A polícia não fez nada. Mateus suspirou do outro lado da linha. Paulo, calma. Você conseguiu gravar alguma coisa? Não deu tempo. Ele sabia a hora certa. E foi embora logo depois. Escuta. Eu encontrei um nome, Tiago Lara. Já foi entregador da rede de tráfico do Cartel do Rio Negro, um cartel colombiano. Ele ficou sumido por 3 anos e reapareceu agora. Esse cara é perigoso. A polícia teme, ele tem proteção, tem advogado. E o que a gente faz? Mateus hesitou. Vou tentar contatar alguém da equipe especial. Mas você tem que sobreviver até termos provas. E, por enquanto, não tire os olhos do André. Ninguém. Nem professor. Naquela noite, enquanto André assistia desenho animado, Paulo silenciosamente limpava cada canto do apartamento, verificando as trancas 3 vezes. Colocou uma cadeira contra a porta e deixou a luz acesa a noite inteira. Perto da meia-noite, André se virou na cama, os olhos fechados, mas falou entre sonhos. Pai, e não deixa levarem minha mochila, e não deixa eles pegarem. Paulo não respondeu. Apenas o observou. Um menino de 8 anos dormindo ao lado da sombra de algo maior do que sua própria vida. Paulo abriu o armário e puxou uma caixinha. Dentro, uma carta dobrada que ele nunca teve coragem de entregar a ninguém. Era a carta que pretendia deixar para André caso algo acontecesse. Pegou uma caneta e escreveu mais. Filho querido. Se um dia você encontrar esta carta, talvez eu já não esteja mais com você. Mas você precisa saber de uma coisa, tudo o que o pai fez e foi para te manter seguro. Aquela mochila foi meu erro. Mas não por sermos pobres. Foi por não imaginar até onde vai a maldade humana. A noite caiu sobre o velho prédio como um cobertor úmido cobrindo a alma cansada de Paulo. Lá fora, a chuva batia forte na grade enferrujada da varanda. O apartamento estava em silêncio, apenas com o som seco do tic-tac de um relógio de parede barato. Paulo estava deitado na espreguiçadeira, olhos abertos encarando o teto. André dormia encolhido na cama, abraçado ao urso Capitã Riso, os lábios se movendo em sonhos. O celular, grudado no peito de Paulo, já estava em modo de gravação. Na mesa, uma faca de cozinha, o único instrumento de defesa o que ele tinha. Ele havia trancado a porta com 3 trincos. Amarrado à janela com fio. A luz estava acesa, mas já não lhe dava segurança. E então, às 2h17 da madrugada, um som muito leve. Clac! Paulo se sentou num salto. Mais uma vez. Clac! Dessa vez, era metal contra metal. A maçaneta da porta principal estava sendo girada. Ele correu como um animal encurralado. A faca enferrujada firme na mão. O coração batia tão forte que parecia explodir. Saia da minha casa, ele gritou, a voz rouca. Nenhuma resposta. O giro na tranca parou. Então.
Pum! Um baque pesado, algo bateu forte contra a porta. Sai agora! Eu vou chamar a polícia! Paulo gritou novamente, tentando esconder o medo na voz. Após alguns segundos de silêncio absoluto, como se o mundo segurasse a respiração, ouviu-se passos se afastando. Mas não correndo. Passos lentos. Calmos. Vitoriosos. Paulo encostou o ouvido na porta. Nada. Travou novamente a tranca. Deu 2 passos para trás. Ao virar, congelou. O apartamento estava revirado. Tudo aconteceu em menos de 3 minutos. O armário estava escancarado. As gavetas reviradas. Papéis espalhados pelo chão. A mochila de André jogada no meio da sala, o zíper completamente aberto. Mas o conteúdo ainda estava lá. Os pacotes de pó branco ainda não tinham sido levados. E sobre a mesa, um papel dobrado em 4, colocado cuidadosamente. Como se tivessem certeza de que ele iria ver. Paulo pegou. Letra apressada, trêmula, escrita com marcador vermelho. 24 horas. Ou você não terá mais nada a proteger. Sem assinatura. Sem pistas. Mas nem precisava. Paulo desabou no chão, as costas contra a parede, os olhos arregalados, vazios. O cômodo ficou em silêncio. Tudo parecia congelado. Então, um soluço. André acordara. Sentado na cama, olhos vermelhos, a voz tremendo. Pai, e o que aconteceu? Quem bagunçou nossa casa? Paulo largou o bilhete e correu até o filho. Não é nada, e só alguém que entrou na casa errada. André esfregou os olhos. Mas por que deixaram o bilhete? Paulo apertou o menino com força e sussurrou. Você não precisa se preocupar. Eu tô aqui. Ninguém vai te levar. Eu sonhei que jogavam você da escada e pegavam minha mochila, e André começou a chorar. Paulo encostou o rosto nos cabelos do filho. Eu tô bem. Tô aqui. Eu juro. Mas lá no fundo, naquele lugar onde nem as mentiras alcançam, ele sabia. Eles já tinham entrado. Sem som. Sem rastro. Sem milagre. E eles voltariam. Na manhã seguinte, Paulo estava com a mochila encharcada pela chuva, parado no meio da rua como uma sombra. Era a 3ª vez que ia à delegacia do distrito de Vila Mariana. O plantonista era um tenente chamado Luiz Silva, homem de 40 e poucos anos, óculos grossos, expressão eternamente cansada. Eu já denunciei. Eles entraram na minha casa. Ameaçaram meu filho. Silva nem se mexeu. O senhor tem câmera de segurança? Não. Só tenho esta carta. Ele entregou o bilhete. Silva o pegou, virou para os 2 lados. Sem digitais. Sem DNA. Sem imagem. A caligrafia não é identificável. Sinto muito. Mas eles reviraram minha casa. Houve furto de bens materiais? Paulo ficou em silêncio. Não, e mais. Silva o interrompeu. Sem nada furtado, não há crime que possa ser processado. Posso registrar um boletim por invasão de domicílio, mas sem provas concretas. Você quer que eu traga o corpo do meu filho aqui para ter prova concreta? Paulo gritou. Todos na delegacia se viraram para olhar. Silva suspirou e baixou a voz. Vai para casa descansar. Você precisa dormir. Talvez esteja só estressado demais. Paulo bateu a mão na mesa. Estressado, é? E quando a casa da gente se bagunça sozinha? Quando aparecem bilhetes de ameaça do nada? Uma policial se aproximou e, gentilmente, conduziu Paulo até uma cadeira na sala de espera. Eu acredito em você, disse ela. No crachá, lia-se o oficial Ribeiro. Mas enquanto não houver provas, não posso agir. Se puder, protocole um pedido na Secretaria de Segurança da cidade.
Paulo a olhou como um náufrago agarra uma palha, mas por dentro já havia caído em estado de torpor. À tarde, ele tentou ir até a redação do Jornal da Cidade, com a esperança de que, se alguém ouvisse sua história, talvez a pressão pública surtisse efeito. O repórter que o atendeu era um jovem chamado Álvaro Cardoso, de fala rápida como metralhadora. Parece bem tenso. Mas você tem alguma imagem? Gravação? Câmera? Ao menos uma declaração da polícia? Não. Só tenho a minha palavra. Álvaro deu um sorriso seco. Uma pena. Hoje em dia, o leitor duvida de tudo. Sem algo concreto, sua matéria vai pro final da fila. Ou nem entra. Não me culpe. Culpe as redes sociais. Paulo se levantou, agradeceu mecanicamente. Saiu para a rua, onde a chuva caía forte como se fosse uma descarga de raiva. A cabeça girava. O estômago vazio. Os olhos ardiam. As mãos ainda seguravam a mochila, aquela maldita mochila que continha o que havia arruinado sua vida. Ele andava como um fantasma. Passou pela Praça da Liberdade, pelo Mercado Velho, até chegar ao viaduto da linha de trem, o mesmo onde ele e a esposa haviam parado pela primeira vez quando souberam da gravidez de André. Paulo se sentou no degrau de pedra, abraçado à mochila. Mordeu o lábio com força e murmurou entre os dentes, no meio da chuva. Então, e eu mesmo vou fazer. São Paulo, terça-feira de manhã. O céu parecia uma folha amassada, cinza, sem um raio de sol. O vento frio soprava pelas vielas antigas como se fossem suspiros da cidade cansada. Paulo saiu de casa com a mochila embalada em um saco plástico, apertada contra o peito como se segurasse uma bomba. Ele não foi ao encontro com Tiago como combinado. Não porque esqueceu. Mas porque sabia muito bem que se entregasse o pacote, não teria mais como voltar atrás. Se não entregasse, e o outro não hesitaria. Primeira parada, da Delegacia Central da cidade, onde funcionavam os departamentos de investigação criminal mais especializados. Paulo pediu para falar com alguém da equipe antidrogas. Após um tempo de espera, foi levado à sala de um comissário chamado Comissário Souza, cabelos grisalhos, alto e magro, olhar profundo. Você disse que havia algo na mochila do seu filho? Souza perguntou, tamborilando os dedos sobre a mesa. Drogas. 6 pacotes. Bem embalados. Com códigos. E onde está isso? Na mochila. Eu trouxe comigo. Souza levantou os olhos. Trouxe? Paulo abriu o saco, retirou a mochila e colocou um dos pacotes sobre a mesa. O plástico refletia a luz como se zombasse dele. Souza se levantou, calçou luvas, usou uma pinça para examinar o conteúdo. Estrutura semelhante à cocaína. Código. Bosque. Agora o senhor acredita em mim? Paulo perguntou, a voz embargada. Souza manteve o rosto impassível. Acredito. Mas ainda não basta. O quê? Você tem imagens, vídeos, gravações provando quem te deu isso? Quem fez as ameaças? Paulo apertou os punhos com força. O nome dele é Tiago. Já falei. Ele me ameaçou. Invadiu até a escola. Souza falou com calma. Tiago Lara, certo? Está na nossa lista de monitoramento, mas nunca foi condenado. Se eu o prender sem provas, o advogado dele nos processa. Então, e eu faço o quê? Espero ele levar meu filho? Paulo gritou. Souza se sentou de novo, cruzou os braços. Conselho? Entregue a mochila. Deixe o sujeito conosco. Mas se tentar jogar dos dois lados, e quem paga primeiro é seu filho. Paulo saiu da delegacia como um sonâmbulo. A chuva caía fina, constante. Cada gota parecia dizer, e ninguém vai te ajudar. Próxima parada, da Organização de Assistência Social Fundação Esperança, que ajuda famílias monoparentais em situação de risco. A recepcionista se chamava Lúcia, jovem, cabelo ruivo preso com firmeza.
recebeu Paulo com um sorriso gentil. Boa tarde. Como posso te ajudar? Eu tenho um filho pequeno. Estou desempregado. Estou em apuros. Preciso protegê-lo de um homem perigoso. Lúcia franziu a testa e o convidou para uma sala reservada. Trouxe água. Pode me contar com mais detalhes? Paulo explicou desde a mochila até as ameaças e a indiferença da polícia. Lúcia escutou com atenção, anotando tudo. Quando ele mencionou Tiago, ela o interrompeu. Você tem algum documento oficial? Um boletim registrado? Algum comprovante da posse da mochila? Paulo hesitou. Não. Eles só fizeram boletim. Não abriram inquérito. Lúcia pousou a caneta. Sua voz ficou mais grave. Então infelizmente não podemos intervir. Só podemos agir com respaldo jurídico. Sem isso, podemos ser processados por calúnia ou invasão de privacidade. Você tá brincando comigo? Não. Sinto muito mesmo. Paulo se levantou, o rosto gelado. Sabe o que mais me apavora? Não é ser ameaçado. É saber que meu filho corre perigo e todo mundo só olha. E não faz nada. Lúcia permaneceu em silêncio. Não havia mais o que dizer. A chuva caía forte quando Paulo saiu. No meio da multidão apressada, com a mochila encharcada nos braços e os cabelos desgrenhados, ele era um fantasma perdido em São Paulo. Nesse momento, o celular vibrou. Mateus. Paulo. Onde você tá? Na chuva. Pelo amor de Deus. Escuta, achei um cara que pode ajudar. Ângelo Silva, trabalha na corregedoria. Mas você precisa mostrar algo concreto para ele agir. Paulo soltou um riso seco. Concreto? Eu tenho uma mochila cheia de anos de cadeia, e ninguém sequer encosta um dedo. Escuta. Mateus gritou. Se você desistir, ele volta. E não vai ser só a mochila. Vai ser o seu filho. Sua vida. Tudo. Decide agora, vai lutar ou vai deixar tudo para trás? Paulo apertou o celular com força. Eu não vou perder. Mas preciso de tempo. Então corre. Cada segundo pode ser o último. No fim da tarde, com a chuva cessando, Paulo voltou à escola. André correu até o portão, cabelo molhado, sorrindo de orelha a orelha. Pai. A professora deixou eu fazer o cartaz da turma. Paulo se agachou e o abraçou com força. Muito bom. Eu tenho muito orgulho de você. Pai, e cadê minha mochila? Paulo tirou uma mochila emprestada por Mateus idêntica à original, mas equipada com gravador, rastreador e câmera escondida. A mochila verdadeira, com os pacotes, já estava escondida em outro lugar. Papai mandou consertar a antiga. Ela está lavando. Então hoje você vai com essa, pode ser? Tá bom. O menino a vestiu sem suspeitar de nada. Paulo apertou com mais força a mão do filho. Filho, escuta bem o que o pai vai dizer. Se alguém perguntar da mochila, diga para esperar o papai. Não vá com ninguém. Não acredite em ninguém, mesmo que digam que são amigos do papai. Entendeu? Os olhos de André se arregalaram. Entendi, senhor. Paulo beijou a testa do filho. Bom garoto. Agora vamos para casa. Naquela noite, no quarto úmido, Paulo estava sentado escrevendo. Não era uma carta de despedida. Era um plano. Desenhou o mapa de um café onde Tiago tinha aparecido antes. Anotou os horários, rotas de fuga, pontos cegos. Ao lado, havia outra carta, com o destinatário escrito, Vandré. Se o papai falhar, viva com dignidade. Não deixe esta vida transformar você em alguém amargo. Você não fez nada de errado. A culpa é dos que vendem veneno mortal e dos adultos que se calaram. A terceira carta era endereçada ao Mateus, com instruções detalhadas do caso e a forma de acessar os vídeos da câmera escondida.
O quarto ficou frio. A chuva recomeçou. Paulo se levantou, olhou pela janela. As luzes da rua estavam borradas pela névoa. O som dos carros se afastando parecia distante. Ele sussurrou: amanhã. Eu não fujo mais. São Paulo, madrugada de quarta-feira. Paulo estava sozinho na cozinha. O relógio marcava 4h57. O café na xícara já estava frio. À sua frente, um caderno pequeno cheio de anotações. À esquerda, o celular antigo que Mateus equipou com o aplicativo de filmagem secreta. À direita, a mochila falsa, com uma microcâmera escondida no tecido, ao lado do logotipo. Um microfone, do tamanho de meia unha, colado na alça suficiente para captar vozes próximas. Mateus chegou às 5h30, batendo a porta 3 vezes o sinal combinado. Paulo abriu sem dizer nada. Mateus entrou em silêncio, observando o ambiente. O seu filho? Está dormindo. Vou mandá-lo para casa da minha prima no bairro da Penha hoje cedo. Ela tem um filho pequeno. Lá ele estará seguro. Mateus assentiu e sentou. Tudo pronto? Paulo empurrou o mapa do Café Paulista, próximo à estação de metrô Estação da Luz, para ele. Tiago quer que eu entregue a mochila lá. 10 da manhã. Vou chegar mais cedo. Sentar perto da janela, de frente pro canto da parede. O único ponto cego do lugar. Ele vai escolher aquele canto. Mateus apontou a saída de emergência nos fundos. Esse caminho pode ser bloqueado. Vou colocar o Ângelo ali fingindo ser cliente. Uma policial disfarçada vai ser garçonete. Paulo assentiu. Vou enrolar a conversa. Puxar assunto sobre a mercadoria, de onde veio, para quem era. Preciso que ele diga que o pacote não era para mim. Basta 10 segundos dele se entregando. O resto é com a gente. Paulo recostou e fechou os olhos. Se eu não sair dali e não deixo o André ver meu corpo. Mateus apertou sua mão. Não vai ter corpo. Só vai ter um pai vivo e um filho cheio de orgulho. 9h47, Café Janela, na esquina da Rua das Delícias. Paulo entrou. Vestia uma camisa bem passada, cabelo penteado. Sentou-se perto da vitrine. Pediu um expresso. Seus olhos vasculhavam o ambiente, saídas, funcionários, rostos desconhecidos. Ele reconheceu a oficial Ribeiro atrás do balcão, disfarçada de barista. Ângelo estava lendo o jornal, sentado perto do banheiro. 9h59, a porta se abriu. Tiago entrou com a calma de quem vai para uma reunião. Casaco marrom comprido, óculos escuros, cabelo penteado com perfeição. Nenhuma pressa. Nenhum receio. Como quem está acostumado a vencer. Paulo, ele se sentou, apoiando a mão sobre a mesa. Achei que você não viria. Se eu não viesse, meu filho morreria, né? Paulo respondeu com sarcasmo. Tiago levantou as sobrancelhas, com um leve brilho de aprovação no olhar. Você é mais esperto do que eu pensava. E você mais perigoso do que eu imaginei. Tiago lançou um olhar à mochila, colocada sobre a cadeira ao lado. Esse é o material? Sim. Quer conferir? Tiago abanou a mão. Eu confio em você. Desta vez. Tem certeza? Paulo provocou. Porque outro dia você invadiu a escola. Quase encostou no meu filho. Faltaram segundos. Tiago riu baixo. Eu não queria machucá-lo. Nós só queremos a mercadoria de volta. Simples assim. E essa mercadoria não era para mim, certo? Paulo disse devagar. Não. Tiago assentiu. Você foi um acidente. Eu esperava outro cara. Um cliente do Vila Santa Catarina. Eles precisavam urgente. Mas quando o pacote foi parar no lugar errado, não deu tempo de corrigir. O pacote foi parar errado? Paulo piscou.
Quer dizer que vocês esconderam a droga num lote de mochilas usadas? Sim. Um funcionário idiota. Ele vai pagar por isso. Mas antes, e você? A voz dele ficou mais grave. O sorriso sumiu. Paulo apertou os punhos debaixo da mesa. Se eu não entregar a mochila, o que acontece? Tiago recostou-se na cadeira. Outra pessoa pega. Depois seu filho desaparece. Fácil. Não somos máfia. Não precisamos de arma. Basta um esbarrão. Um momento de distração. E você nunca mais vai vê-lo. Paulo assentiu devagar. Então, e vai levar a mochila agora? Ou quer que eu entregue em outro lugar? Tiago ia responder quando Islém. A porta do café se escancarou. 4 homens à paisana invadiram. Um gritou: polícia! Mãos na cabeça. Tiago se assustou, tentou fugir, mas Ângelo derrubou com um golpe. Ribeiro puxou uma arma de trás do balcão e apontou. Fica parado. Paulo recuou, abraçando a mochila. Tiago foi imobilizado, algemado no chão. Ergueu o rosto, encarando Paulo os olhos sem mais arrogância, apenas ódio puro. Rangendo os dentes, sibilou. Desgraçado, e você me traiu. Paulo não respondeu. Apenas o encarou em silêncio. As mãos tremiam não de medo, mas de tudo o que seguraram por tempo demais. Na delegacia, na sala de interrogatório, o vídeo da mochila foi extraído. O áudio nítido, as imagens claras e a voz de Tiago, sua expressão, cada palavra de confissão. Mateus esperava do lado de fora. Bateu levemente no ombro de Paulo. Acabou. Paulo encostou na parede, fechou os olhos. Não. Só acaba quando meu filho estiver seguro de verdade. Naquela noite, Paulo voltou ao apartamento. André dormia tranquilamente sobre a mesa de estudos, a cabeça caída sobre o caderno de desenho, a mão ainda segurando um lápis de cor. Paulo beijou sua testa. Dorme bem. O pai terminou. Sentou-se na sala. Não chorou. Mas seus olhos estavam carregados de cansaço como se toda a força tivesse sido usada para uma última aposta. Sobre a mesa, a mochila agora estava vazia. Sem droga. Sem ameaças. Mas com a cicatriz invisível no coração de um pai que sabe que a vida pode esmagá-lo a qualquer momento só porque um dia tentou comprar um presente pro filho. Paulo estava sentado na sala de espera da Delegacia Central de São Paulo, abraçado à mochila vazia. A luz da manhã atravessava a janela de vidro, iluminando o chão de ladrilhos cinzentos, criando um feixe raro de claridade depois de tantos dias escuros. Mateus entrou e lhe entregou um copo de café quente. Toma. Você passou a noite em claro. Paulo assentiu, segurou o copo, mas não bebeu. Ele disse: Você me traiu. Quando foi preso? Ele sabe. E daí? Mateus sentou ao lado. Você tem imagem, áudio. A equipe inteira da especial estava lá. Ninguém pode negar. Um policial saiu da sala de interrogatório e acenou para os dois entrarem. O comissário Souza quer falar com vocês. Na sala, Souza estava diante da tela, reproduzindo o vídeo da mochila e a voz de Tiago, sua confissão, desde a palavra mercadoria, passando por o não era para você, até o plano de o sequestrar o menino se algo saísse errado. Souza falou em tom grave. Esta é uma prova incontestável. Já enviamos o dossiê ao Tribunal Distrital. Tiago Lara está em prisão preventiva, enfrentando 3 acusações: posse e tráfico de drogas, invasão de instituição educacional e conspiração para sequestro de menor de idade. Paulo respirou fundo. A garganta travou. E Souza continuou: e o senhor, Paulo, está oficialmente reconhecido como testemunha legal e denunciante inicial. Não há nenhuma acusação contra você. Está completamente isento. Paulo deixou o copo de café cair estilhaçado no chão. Ele não sentiu nada além de um aperto no peito.
Não era dor, era um alívio súbito demais. Mateus se levantou e deu um tapa leve no ombro dele. Ouviu bem. Você foi inocentado. Souza entregou a Paulo um envelope. Forneceremos documentação caso precise de advogado para garantir seus direitos. E mais, e tem alguém esperando por você lá fora. A pessoa que esperava era uma mulher de cerca de 50 anos, cabelo levemente ondulado, usando um casaco bege. Dona Isabel Ferreira, representante da Organização Famílias Unidas, uma entidade de assistência social municipal. Senhor Paulo Garcia? Ela se aproximou com gentileza. Eu fui designada para discutir apoio emergencial ao senhor e ao seu filho. Paulo se levantou, sem tempo para reagir, quando ela lhe entregou uma pasta. Ficamos sabendo da sua história por canais internos e, recentemente, ela se espalhou mais do que o senhor imagina. Se espalhou? Paulo franziu a testa. Notícias correm mais rápido que jornal impresso, meu caro. Nas 24 horas após a prisão de Tiago, diversos portais de notícia divulgaram. Pai solteiro descobre drogas na mochila do filho e expõe rede de tráfico. Uma mochila, um pai, e a verdade que tentaram esconder. São Paulo, o traficante invade a escola e é flagrado por pai de aluno. Em casa, André estava na sala, segurando um exemplar do jornal impresso que Mateus havia trazido. Na capa, a foto de Paulo prestando depoimento e a manchete em letras garrafais. Pai herói, de Paulo Garcia, e a história que fez São Paulo repensar seus valores. Viu só? Mateus sorriu. Agora seu pai é famoso. André arregalou os olhos e virou-se para perguntar. É verdade, pai? O senhor é um herói? Paulo ficou sem graça, corado. Eu só, e não queria te perder. Mas o senhor foi corajoso. Não teve medo dos caras maus. O senhor é incrível. O menino se jogou nos braços do pai, o abraçando com força. Paulo sorriu pela primeira vez, não um sorriso forçado, mas um sorriso de verdade, após tantos dias nublados. 3 dias depois, Paulo foi convidado à prefeitura do Distrito Central para a cerimônia anual de reconhecimento comunitário. O salão de eventos não era grande, mas estava lotado de membros de organizações sociais, representantes da polícia, jornalistas e diversas famílias da região. André ia ao lado do pai, vestindo camisa branca, cabelo penteado com gel, segurando firme a mão de Paulo. Dona Isabel, da Famílias Unidas, sorriu ao vê-los entrar. Chegaram. Esses dois estão lindos demais. Um homem alto aproximou-se. Carlos Dias, representante do sindicato da cidade. Paulo Garcia? Estendeu a mão em nome da comunidade. É uma honra cumprimentá-lo. Paulo apertou a mão, ainda atônito. Dias prosseguiu com voz calorosa. Nem todo mundo teria feito o que você fez. Mesmo sendo um pai desempregado, você fez o que o sistema inteiro não conseguiu e desmantelou um elo do tráfico, protegeu seu filho e nos mostrou que coragem não exige dinheiro. O auditório aplaudiu de pé. André olhou para o pai, olhos brilhando. Pai, você vai subir no palco. Tô nervoso, e Paulo sussurrou, apertando a mão do filho. Quando seu nome foi anunciado, ele subiu ao palco vestindo roupas emprestadas pela organização, camisa branca, calça social cinza e o primeiro par de sapatos decentes que usava em anos. Dias lhe entregou o certificado. Pai exemplar por coragem, integridade e amor incondicional pelo filho. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. Então foi até o microfone, olhou para a plateia e parou olhar em André, na primeira fileira. E sou só um pai, disse, com voz trêmula, e pensei que, se eu não fizesse nada, ninguém faria. Eu não sou especial, nem rico, nem forte. Mas tenho um motivo para viver e não me curvar diante do mal de meu filho. O salão ficou em silêncio. E então, as palmas explodiram. Crescentes. Persistentes. Do meio da plateia, André gritou. Eu tenho orgulho de você, pai. Paulo sorriu. Não um sorriso forçado. Mas o sorriso de alguém que caiu e se levantou com as próprias pernas. No final da cerimônia, Dona Isabel levou Paulo para um canto e entregou alguns papéis.
Conseguimos com o conselho da cidade. Você será contratado pela companhia de limpeza urbana. Salário base, turno diurno. Contrato de 1 ano. Paulo pegou os papéis, sem conseguir falar. E a escola do André será gratuita pelos próximos 3 anos. Além disso, a Associação de Pais quer presenteá-lo com novos materiais escolares. Se você aceitar, chegam semana que vem. Ele gaguejou. Eu não sei o que dizer, o obrigado. Isabel sorriu. Não diga nada. Só continue sendo esse pai que vimos hoje. Naquela tarde, quando os dois saíram da prefeitura, o sol em São Paulo parecia mais vivo do que nunca. Paulo segurava a mão do filho, caminhando pela calçada. O vento era leve. A cidade brilhava. O coração, mais leve que nunca. André perguntou. Pai, e se um dia eu tiver um problema de novo e o senhor vai me salvar de novo? Paulo sorriu, apertando a mão do filho. Nessa hora, você vai saber se salvar sozinho. E o pai vai estar sempre atrás de você. Como sua sombra. 3 semanas depois, no dia da posse, Paulo estava diante do espelho abotoando o uniforme azul marinho da Companhia de Limpeza Urbana de São Paulo. A camisa ainda estava rígida, cheirando a novo, mas aquele cheiro lhe dava segurança. André correu até ele, abraçando-o pela cintura. Pai. Hoje é o primeiro dia no trabalho, né? É sim. Paulo respondeu, ajustando o boné ao turno da manhã, das 7 horas às 15 horas. Vai ter caminhão. Vai. Eu vou trabalhar com uma equipe. Cada grupo cuida de uma rota. Eu fico na região do Lavapiés, perto da sua escola. André deu um pulo. Então o pai vai passar na frente da minha escola? Claro. Vou dar uma olhadinha para ver se o meu aluno preferido tá se comportando. André deu um risinho, mas parou de repente. Pai, e o senhor ainda tem medo dos caras maus? Paulo se abaixou, olhou nos olhos do filho. Tenho. Mas não por mim. Tenho medo de você não me ver sorrir mais. André ficou pensativo, depois tirou da mochila um papel dobrado em 4. Tenho um presente pro senhor. Paulo abriu um desenho feito com lápis de cor. 2 bonecos de mãos dadas diante de um caminhão laranja de lixo. Abaixo, estava escrito: Meu pai é um super-herói de uniforme. Não precisa de capa. Paulo mordeu os lábios, quase chorou. Mas apenas afagou a cabeça do filho, dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso da camisa. Obrigado, André. 7h03 da manhã. O caminhão de limpeza partiu do pátio na zona sul de São Paulo. Havia 3 pessoas na cabine, Paulo, um rapaz falante chamado Toninho, que não parava de conversar, e o senhor Raimundo há 20 anos no serviço, calado e sempre acenando com a cabeça. Primeiro dia. Toninho perguntou quando o caminhão começou a andar. Respondeu Paulo, olhando pela janela. Toninho assobiou. Bem-vindo à equipe Varredores da Esperança. A gente não é famoso, mas ninguém vive sem a gente. Raimundo resmungou. Fala menos. Trabalha mais. Toninho deu de ombros. É que eu apresento os novatos, né? Paulo riu baixinho. Pela primeira vez, ele se sentia anormal. Ninguém o olhava como alguém estranho. Ninguém sabia que ele quase foi acusado de tráfico de drogas. Ninguém sabia que ele enfrentou alguém capaz de matar seu filho num instante. E isso era realmente reconfortante. Ao mesmo tempo, na escola São Marcos, na sala da professora Valéria, a turma 3B tinha sua reunião semanal. Crianças, ela começou, segurando o caderno de presença, hoje tenho uma pergunta. Quem quiser responder, levanta a mão. As crianças gritaram juntas o sim. A pergunta é, quem é o herói de vocês? Pode ser alguém da família, amigo, professor. Muitas mãos levantaram, minha mãe, meu avô, minha tia. E então André levantou a mão, um pouco mais devagar. André. Ele se levantou,
olhando firme, com voz clara. Meu herói é, e o meu pai. A sala ficou em silêncio por um momento. Por que, André? Valéria perguntou suavemente. Porque o meu pai não tem arma. Ele não é poderoso. Ele não tem dinheiro. Mas ele me salvou dos caras maus. E ele não fugiu. Uma menina exclamou. Parece cena de super-herói, né? André sorriu e concordou. Meu pai não usa capa. Mas ele tem uma mochila. E um coração mais forte que qualquer herói. A professora apertou os lábios, virou a cabeça e enxugou uma lágrima. Tenho certeza de que seu pai está muito orgulhoso de você. Naquele mesmo dia, após o expediente, Paulo passou por fora da escola. Não planejava entrar, ficou observando de longe. Mas ouviu uma voz familiar. Papai. Papaiô. André saiu correndo do portão, acenando com entusiasmo. Por que você ainda está aí? Paulo perguntou, sorrindo. Estou esperando, papai. Hoje você está mais limpinho que ontem. Paulo acariciou a cabeça do filho e sentou-se no banco da bicicleta velha. Eu cheirei a lata de lixo, papai? Não. Cheira. Vitória. Vitória? Perguntou Paulo, surpreso. É. A professora contou sua história para a turma. E os amiguinhos bateram palmas. Eu adorei. Paulo abraçou o filho. Então eu preciso fazer bem o meu serviço para não manchar o título de super-herói, né? Super-herói da limpeza. À noite, em seu pequeno apartamento, Paulo abriu o armário e retirou a mochila verde que, algum tempo atrás, causou tanto medo. Agora estava lavada e sem marcas antigas. Você vai guardar essa? Perguntou André. Sim. De recordação. Apesar de meio assustadora. Paulo sorriu. Um dia posso usar ela de novo? Paulo pensou e balançou a cabeça. Não. Vou guardá-la. Quando você for maior, vou te contar tudo. Pode ser? Tá bom. Mas não chora, tá? Não. Só vou tremer um pouquinho, ele brincou. Os dois riram juntos. Uma semana depois, após a reunião de pais e mestres, Paulo recebeu um envelope da professora Valéria. O diretor pediu que eu entregasse. Acho que é da Associação de Pais da escola. Paulo abriu e leu. Parou surpreso. Era um convite para participar do debate ao pais e a primeira defesa das crianças contra crimes na escola. Incluía ainda bolsa de estudos integral por 3 anos para André, e uma bolsa de curta duração para Paulo se quiser aprender uma nova profissão. Ele não falou nada. Apenas guardou o papel no bolso e sorriu levemente. Naquela noite, pai e filho caminharam até o Parque Ibirapuera. O ar estava fresco. As folhas sussurravam. Um pássaro mergulhou no lago, formando círculos sobre a água calma. André segurou a mão de Paulo. Papai, e agora está tudo bem? Sim. Acho que sim. Será que não tem mais gente ruim? Ainda tem. Mas agora seu pai sabe como proteger você. André olhou o céu. Papai, se um dia eu virar um super-herói de verdade, vou contar às pessoas que os heróis também precisam de um pai para crescer. Paulo sorriu e apertou a mão dele. E seu pai vai estar lá, secando seu suor quando você cansar. Eles voltaram calmamente, com as luzes do poste iluminando o caminho. Não chovia, e não estava frio. O vento passou suave, como um sussurro. Toda a tempestade passa. Se houver amor para permanecer firme. Essa história mostra a força extraordinária do amor de um pai. Mesmo na pobreza, ele arriscou tudo para proteger o filho em meio ao perigo. A maior lição é que coragem não requer dinheiro nem poder, basta amor verdadeiro e determinação. Também lembra que a indiferença do sistema muitas vezes facilita o mal. Então, mesmo solitário, lute por aquilo que é certo, pois você pode ser a diferença.
Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.